Olá, boa tarde, que alegria estar na sua companhia. Você acabou de acompanhar o Santo Terço de Jesus das Santas Chagas, ao vivo aqui pela TV Evangelizar, e permanece comigo ao vivo, começando o programa Vida em Foco. Nós estamos conectados a mais de 2.170 cidades, via satélite, canal digital aberto, também pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos falar um pouco sobre psicologia, um pouco sobre direito. Um dos temas que é muito pedido aqui para você é com relação ao transtorno de déficit de atenção, que é o TDAH. Nós vamos entender um pouco mais como que é feito o diagnóstico, principalmente em adultos, e o que fazer depois desse diagnóstico. Mas nós também conversamos aqui já no primeiro bloco com a minha primeira convidada, que é a doutora Lídia Noronha. Ela traz a questão de direito das famílias e sucessões. Por exemplo, o caso de heranças para quem se casa a partir dos 70 anos. Tem algumas proteções que é muito interessante que você saiba. Tem muito mais, a gente ainda vai falar sobre uma reportagem que apresenta alguns desafios para a contratação daqueles profissionais que têm algum tipo de deficiência física. E muito mais para você, então fique com a gente, está começando o programa Vida em Foco. A gente começa conversando então dentro dessa área do direito, que na verdade vem como uma forma de proteção, porque as pessoas que se casam a partir dos 70 anos, existe na legislação essa proteção com relação à herança, ou seja, a pessoa que se casa depois disso não passa a herança para frente. É isso que eu entendi, mas vamos conversar aqui com a especialista, doutora Lídia Noronha, advogada. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Tem a ver com essa proteção mesmo? Fala um pouco aí pra gente. Temos o caso recente da viúva do Pelé, né? Que foi um caso em que se casou depois dos 70 anos, daí ela já não tem o direito à herança. Conta um pouco para nós o porquê desta lei, né? E como que ela funciona. Claro, muito obrigada pelo convite. Bom, na verdade, o regime patrimonial, ele estabelece, ele é uma forma de estatuto do patrimônio das partes. Muito mais do que pensar nessa... Na herança só. Exato, na herança. Mais amplo. Ou no momento do divórcio, do fim da sociedade conjugal. A importância desse regime, ela vai além disso, porque ela vai reger as relações dessa sociedade conjugal, das partes, na administração desse casamento, então na duração do casamento, né? Vai impactar na propriedade, no uso, no gozo desses bens. Então, para muito além, obviamente, da questão da herança, mas também a escolha do regime traz um impacto sucessório relevante, mas ele deve ser pensado desde o início, portanto, sobretudo com relação à administração dos bens. Tá, entendi. Mas eu acredito que, né, agora você me corrija, né? Eu sei que tem bastante termo técnico, mas assim, numa linguagem bem popular, eu diria que seria uma forma de evitar um golpe, por exemplo, nessa questão da herança, na proteção ali dessa pessoa. Eu fico imaginando, vamos pegar uma situação que acontece. Alguém muito jovem que se casa com alguém que já tem 70 anos. Né? A probabilidade dessa herança vir muito rápido existe. Né? A gente tem que ser realista nesse sentido. O que você me diz a respeito? Pois bem, Carol, é isso mesmo. A lei, ela estabelece algumas balizas protetoras, né? De algumas pessoas que elas entendem como vulneráveis. Apesar de que, no contexto atual, o Estatuto da Pessoa Idosa confere ampla capacidade ao idoso. Então, interessante. Ao ele atingir os 70 anos, não lhe tira automaticamente a capacidade civil, por exemplo, de casar. No entanto, né, o Código Civil, ele tem essa previsão de que para pessoas a partir de 70 anos deve ser imposto o regime de separação legal ou obrigatória de bens. Então, a lei, né, no sentido, na época, né, do Código de 2002 que foi realizado, tem
esse intuito protetivo, mas que também hoje pode ser ponderado com relação à Constituição Federal de 1988, que coloca que não há discriminação, seja de cor, raça ou idade, por exemplo. Entendi. Mas isso é um direito. Se a pessoa decidir, sei lá, se ela quiser, não, eu faço questão de deixar essa herança, ela pode mudar esse regime? Assim, na verdade, nós temos o que é uma súmula do STF, 377, que prevê que no regime da separação legal ou obrigatória de bens, aquele patrimônio que for amealhado com o esforço comum, né, que for conquistado com o esforço comum das partes, vai comunicar, ou seja, vai ser partilhado. Que seria uma separação parcial. Mitigada. Exatamente. Chama mitigada. Exatamente. Essa súmula, ela é anterior ao Código Civil de 2002. Tá? Mas ela não foi revogada e ela vem sendo aplicada pelos tribunais brasileiros, tá? De uma forma, uma releitura. Não mais apenas de uma presunção de esforço comum, mas que esse esforço deve ser comprovado. Então, é preciso de provas de que determinado bem constituído após a constância, né, mesmo no regime de separação legal de bens, tenha sido adquirido com o esforço comum dessas partes. Então, a parte, ela pode vir a ter... vir a participar desses aquestos em eventual dissolução do matrimônio ou da união estável. No entanto, de fato, no regime de separação legal obrigatória, não há concorrência sucessória, do ponto de vista sucessório. E como que são vistas essas provas, né? Que você enfatizou bem ali. São fáceis de serem apresentadas? Isso é muito subjetivo? Não são fáceis de serem apresentadas. Vai depender de testemunha, imagino, vizinhos, essas coisas? Nesse caso, assim, é importante avaliar cada caso concreto. Né? Então, vai caber aí aos nossos tribunais a análise destes casos. Né? O que pode ser feito atualmente por meio de um pacto antenupcial. Que é um pacto antenupcial? É uma espécie de contrato firmado entre as partes antes da constituição do matrimônio. Antes de assinar mesmo os papéis. Antes, exatamente. Que deve ser feito por escritura pública. Nossa. Só tem validade, inclusive, se eficácia, na verdade, se for por escritura pública. O que pode ser feito, então, é que essas partes aí visando a proteger ainda mais essa pessoa, né, de maior de 70 anos, ela pode estabelecer que seja afastado os efeitos da súmula 377. Aí sim, por meio da realização desse pacto antenupcial, que deve ser feito por escritura pública e registrado, inclusive, no registro de imóveis onde os cônjuges residem, né, onde são domiciliados, aí sim haverá uma, de fato, separação legal obrigatória de todos os bens. Porque aí os aquestos não vão se comunicar, né? Aquele patrimônio que foi constituído antes, em eventual dissolução, não vai se comunicar. E nem haverá qualquer discussão com relação à herança. Agora, eu tô curiosa. Eu sei que isso é uma proteção da pessoa idosa, né? Que hoje com 70 anos nem parece mais que é pessoa idosa, né? São tão ativos. Mas me parece que tem mais algum interesse. Pelo fato de você falar, tem que escriturar ali, tem que estar no Ministério Público, né? Na escritura pública. Tem que seguir um protocolo. Isso também é uma forma, talvez, de proteção, de repente, tributária? Tem alguma proteção de margem que possa vazar nesse sentido ou não? Na verdade, Carol, o casamento, a gente fala no meio jurídico que é um dos fenômenos jurídicos com mais solenidade. Então, há diversos passos, desde a habilitação que tem que ser realizada, até marcar horas, testemunhas. Então, há uma série de regras muito bem delimitadas no Código Civil a respeito do casamento. Justamente por essa preocupação patrimonial, além
afetiva, que hoje é muito mais ressaltada no âmbito das famílias, Sim. mas o direito civil como um todo, ele é patrimonial. Sim, né? sim. Então, objetiva-se com isso realmente garantir a segurança jurídica dessas relações para que não haja dúvidas, enfim. Sim. E para evitar ao máximo possível os conflitos posteriores à eventual passagem. Ah, sim, isso já basta, né? Com certeza. Exato. Muito obrigada, viu, doutora Lídia? Imagina, Seu Carol. contato aparece para o pessoal. Seja sempre bem-vinda, tá? Muito obrigada. Obrigada a você. Eu quero te fazer um convite agora. Vamos comigo peregrinar para Salvador, na Bahia. A gente vai sair no dia 19 de junho e será uma semana até o dia 24, peregrinando por Salvador e Santa Dulce dos Pobres. Então, a ideia é que você já se planeje, porque a gente já está no último dia de fevereiro. O tempo passa super rápido. Então, é hora de você olhar para o teu calendário, planejar as suas férias, se você precisar de férias, né? Uma semana, mas precisa se planejar. E pegar o orçamento e vir comigo. A gente sai daqui de Curitiba. Eu sei que tem gente que vem de outros lugares, mas é importante a gente sair aqui em grupo para, de fato, ter uma experiência mais segura, até para não perder voo, essas coisas, tá? O que a gente vai fazer lá? Eu quero destacar para você um ponto que me chama muita atenção lá em Salvador, que uma igreja... Olha que discrepância, que eu vou jogar curiosidade aqui para você, mas a resposta você vai ter lá na peregrinação, tá? A igreja de São Francisco, uma das que a gente vai visitar lá, ela é uma das mais ricas que nós temos no Brasil. É aquele tipo de igreja que você chega e você vê tudo dourado por dentro e tem muito ouro dentro dessa igreja. E que a gente fica pensando, né? São Francisco, justamente São Francisco, conhecido por voto de pobreza, tudo que ele fez, e uma igreja assim. Por que será? Esse tipo de pergunta é o que a gente procura responder também em peregrinações. Porque a gente pega o contexto da época, nós pegamos o contexto histórico junto com o contexto católico, junto com a espiritualidade, para a gente entender esse tipo de questionamento. Então, isso é um exemplo do que eu te dei, mas nós também passaremos por uma igreja onde 3 santos já pisaram, São João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá e a própria Santa Dulce dos Pobres, e conhecer mais a fundo esse trabalho de Santa Dulce. Então, tá aí o telefone para você, já pegue, já mande um WhatsApp para Libermundo, 419-9965-0377. Enquanto a gente vai para o intervalo, porque na volta a gente fala sobre o TDAH em adultos. Eu volto já. Minha filha, mas é pra já. Onde que você quer que eu vá? Lá no Cascavel? No maior grupo de oração da TV brasileira, Irmã Kelly Patrícia, Padre Marcos Rogério, Irmã Ana Paula, Eugênio Jorge, Padre Christian Shankar, Padre Sardinha, Kátia Roldi, Padre Serginho, Tony Alisson. Programa Noite de Louvor, direto do Auditório de Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, no Paraná. Venha e traga sua família ou acompanhe ao vivo. A partir de março, toda segunda. Noite de Louvor. É só aqui, na TV Evangelizar. Quando nós conhecemos algo especial ou sentimos algo especial, a gente quer compartilhar isso com as pessoas que nós amamos, não é verdade? Por isso eu quero convidar você, que é um associado da obra Evangelizar, a convidar pelo menos 3 pessoas da sua família para se associar também à obra Evangelizar. Elas têm que ter mais de 18 anos. E a partir do momento que elas fizerem a primeira doação, você ganha um mimo da Evangelizar. Nós precisamos fazer com que essa família Evangelizar cresça e nós contamos com você. São José, providenciai.
A TV Evangelizar também está no YouTube. Segue a gente por lá. Comunicado Aliança Móveis. Se nos últimos 5 anos você fez compras no Aliança, você tem direito a um Vale Compras para usar em nossa loja. Válido para compras somente na loja física da Pracinha do Novo Mundo, de domingo a domingo. O direito a este Vale Compras expira no próximo dia 28 de fevereiro. Se nos últimos 5 anos você fez compras no Aliança, você tem direito a um Vale Compras para usar em nossa loja. Aliança tem tudo em móveis. E como dizia o seu Agir... Garanto e provo, ninguém vende por menos. É uma imensa variedade de tecidos para patchwork. São mais de 5.000 estampas de diversas coleções e as melhores marcas. Atendimento especial com os melhores preços. Pensou artesanato? Pensou Armarinhos Nodari. armarinhosnodari.com.br. Porque rezar nunca é demais. Venho aqui convidar cada um de vocês para a nossa oração cotidiana. Porque quem reza torna a vida diferente, o cotidiano se torna diferente porque vai recebendo a luz da palavra e do Espírito Santo. Aqui na TV Evangelizar, oração cotidiana. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco nesta terça-feira e com uma novidade de primeira mão aqui pela TV Evangelizar. Eu sei que durante o retiro teve a pré-venda, né, Ana? Isso. Do livro tão esperado. Boa tarde, Carol. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, e você? Tudo, graças a Deus. No retiro tivemos o pré-lançamento exclusivo da Produtos que Evangelizam, né, do novo livro do Padre Reginaldo, Nunca Foi Segredo. Sim. Né, onde ele conta 60 ensinamentos aí das lições do Espírito Santo, para quem quiser conselhos de várias áreas da vida, né? Produtos que Evangelizam está com a venda já para o Brasil inteiro aí, quem quiser adquirir o livro, quem não esteve no retiro, né? Que Sim, agora já é oficial para o Brasil inteiro. Já é oficial para o Brasil inteiro, Carol. Ana, sabe o que eu achei interessante desse livro? Eu vou te falar aqui, porque eu dei uma folheada nele lá no retiro. Esse aqui não é aquele tipo de livro que você começa a ler e você vai com começo, meio e fim. Ele é como uma forma de manual. Então, por exemplo, eu abri aqui aleatoriamente numa página e daí eu vejo aqui, ó, tem alguns títulos que o padre coloca, tá? Juventude, adolescência, obediência, relacionamento, perdão. Então eu já sei que se eu preciso de algo para aprender nestas áreas, é aqui que eu vou consultar. E daí o que ele faz? Ele coloca a passagem bíblica, que ele coloca o Salmo, ele explica com base no que ele atende, anos de experiência no Experiência de Deus, de confessionário e tanta coisa, tanto estudo. E tem orações. Então, assim, eu diria que é o livro dos mais populares que ele já escreveu, né? Tem super o sumário fácil também, Carol, que as pessoas podem consultar aqui pelas palavras. Olha que legal. Né? Depressão, cobiça, vários temas, olha, gente, né? muito legal. Olha, tudo, olha aqui, comodismo, comunicação, concupiscência, confiança. Gente, tem muita coisa, sério, é muito bom. Olha aqui, ó. É um livro para você ter de cabeceira, para você presentear. Eu achei muito legal. Qualquer hora do dia, né, que precisar de um conselho, de uma palavra, abrir o livro, Carol. Com certeza. E o livro já está à venda na produtosquevangelizam.com.br, nossa loja virtual, nas lojas físicas de Curitiba e Fortaleza. E também o nosso catálogo dos revendedores, que está saindo com vigência a partir de amanhã. Já tem o livro também no catálogo novo. Ah, legal. Então, ó, você que é revendedor, revendedora, isso também mesmo. já vai poder oferecer esse lançamento aqui. Obrigada, Ana. Obrigada a você, Carol. Obrigada. Produtosquevangelizam.com.br. Agora a gente fala sobre saúde, sobre psique, sobre TDAH principalmente. Como que um adulto, que hora que ele questiona, que ele deve desconfiar que ele pode ter um tipo de transtorno desse? Porque é difícil da gente diagnosticar depois de uma certa idade, né? Deixa eu conversar aqui com o meu segundo convidado, Dr. João Paulo da Costa Rosa, que é psiquiatra e também diretor técnico do Instituto de Psiquiatria do Paraná. Seja bem-vindo, viu, Dr. João Paulo? Muito obrigado, Carol. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado à equipe de produção aí pelo convite. É uma grande Eu que agradeço. E esse é um tema muito pedido aqui, viu? Porque eu acredito talvez ou da dificuldade de diagnóstico, ou porque acho que as pessoas começam a ouvir falar e acham que elas têm esse problema, né? Pegam um sintoma aqui, uma característica ali. Sim, é bastante comum a gente
se deparar hoje com adultos com algumas dificuldades de lidar com diversos problemas na vida, né? E é muito comum vermos nas redes sociais sketches ou representações de dificuldades e atrelar isso a algum quadro de transtorno mental. E partindo disso, né, as pessoas acabam descobrindo um interesse, se identificando e indo buscar, né, e muitas vezes chegando até nós para busca de um diagnóstico ou não a respeito do quadro. E daí acho que aqui entra o principal ponto nosso, né? Não dá para pegar, por exemplo, uma característica, uma dificuldade que a pessoa tem e já achar que ela se enquadra naquilo ali, porque não é assim fácil de se diagnosticar e também não é por aí que vai ter uma solução, né? Exato, exatamente. É importante a gente entender que o diagnóstico do TDAH, ele parte, na verdade, da infância, né? Ele é um transtorno que a gente chama de um transtorno faz parte dos transtornos do desenvolvimento. Então, ele obrigatoriamente vai iniciar na infância. A gente vai observar já na criança. Tá. O grande problema é que os adultos de hoje, né, mais velhos, eles são de uma geração anterior, e essa geração era muito pautada por uma crença de que não existia isso, né? E não tinha outros nomes mesmo. Isso, né? Entendi. Então, assim, estudos começaram mais a partir da década de 60, mas até se popularizar esse tipo de conhecimento, acaba que isso ganhava muitos outros nomes, né? E a pessoa vem com muitos estigmas aí já na vida adulta, decorrentes das dificuldades que apresentavam na infância. Agora, na tua opinião, qual que é o principal benefício da pessoa ter este diagnóstico depois de adulto já? Acho que é a possibilidade de mudança, né, e melhora de qualidade de vida. E o tratamento ele é feito com medicamentos? Como que é o tratamento do TDAH? Como basicamente tudo na psiquiatria, né, os tratamentos eles são baseados em grande parte, né, eu acho que a parte mais importante dos tratamentos vem de modificação do estilo de vida. Tá. Né? E isso parte de uma boa psicoterapia. E a gente tem técnicas de psicoterapia que são específicas para TDAH. Então, para a pessoa se reconhecer, observar as dificuldades e limitações que tem, e a partir disso, então, trabalhar e conseguir dar conta, né, de muito daquilo que ela tem dificuldade de organizar na sua vida adulta, né? E a medicação, com certeza, né, é uma das medicações na psiquiatria onde a gente tem maior impacto no tratamento. Tá. É uma medicação onde o efeito começa relativamente rápido, comparado com antidepressivos, por exemplo, onde a gente tem demora, às vezes, de 2 a 3 semanas para iniciar o efeito. E essas medicações, às vezes, dentro de uma semana, a gente já consegue perceber mudanças no comportamento, né? E na capacidade da pessoa de se organizar e realizar tarefas aí a que se propõe, por exemplo. Então, geralmente, o diagnóstico ele é feito por mais de um profissional ou não? Só o psiquiatra, só o psicoterapeuta e depois eles se unem nesse tratamento? Porque eu entendi que é uma fusão. Eu não sei se é um único profissional que tem essas duas formações. Essa curiosidade eu tenho. Normalmente, o que a gente vê na prática é o psiquiatra faz o diagnóstico, né? O diagnóstico médico aí normalmente é restrito à equipe médica, né? Às vezes neurologista também pode atuar nesse diagnóstico. Mas a sequência do acompanhamento, o ideal é que seja multidisciplinar. Então a gente englobar psicólogos, né? E a gente tem linhas de psicoterapia que são voltadas para tratamento disso. E a gente tem outros profissionais como o neuropsicólogo, né, que já é uma especialização ali, que conseguem também desenvolver estratégias aí para avaliação e cuidado específico de alguns dos sintomas. Né? E temos outros diversos também, né, dependendo do tipo de sintoma ou de quadros que a gente tem associados ao TDAH, a gente vai buscar, né, a terapeuta ocupacional, outros profissionais que vão nos auxiliar aí também, né, no manejo desse quadro. Quais que são essas complementares que você diria que fazem diferença nesse tratamento? Como a gente fala de um transtorno que vem desde a infância, né? Então a gente pode ter
além da dificuldade atencional ou de controle de impulso ou da hiperatividade, que fazem parte aí do... Controle de impulso, hiperatividade e falta de atenção. Tá, né? que é basicamente os isso. sintomas mais frequentes aí. Tá. Na vida adulta, o que acontece é que a gente desenvolve estratégias de enfrentamento, principalmente das dificuldades de lidar com a impulsividade e com a hiperatividade. A gente é muito reprimido socialmente se a gente não consegue parar quieto no lugar. Entendi. Então, o próprio adulto cria estratégias ao longo da vida. No desenvolvimento do adolescente, ali na adolescência, na idade adulta, a criança vai passando por diversas situações sociais, ele vai aprendendo a lidar com algumas coisas. É claro, isso tudo vai depender da bagagem sociocultural que ele tem, que ele consegue desenvolver, com o meio dele, né? Se ele tem mais ou menos recursos para lidar com esses problemas. E com o meio das pessoas que cercam também, né? Como é que é lidado com essas dificuldades que surgem. Então, a parte da hiperatividade, da impulsividade, ela aparece um pouco menos, via de regra, na vida adulta. E a desatenção acaba se sobressaindo um pouquinho mais. Existem e estão presentes os outros sintomas, mas a desatenção é o que acaba pesando mais, né, e trazendo mais dificuldade e perda de qualidade de vida, consequentemente. E o TDAH, ele é algo que a pessoa nasce ou ela de alguma forma desenvolve? Ela é neural ou não? É no decorrer do desenvolvimento. Existem fatores genéticos ligados, né? Estímulos também ou não? Também, mas é a questão de a gente entender que é uma alteração do funcionamento de algumas regiões cerebrais que estão relacionadas, né? A gente fala com o controle executivo. Então, aquilo que a gente executa, que a gente processa de informação, né? Tudo que é necessário para isso, o meu cérebro vai necessitar de diversas áreas ali que se complementam, né, e trabalham em associado. Então, para eu realizar uma tarefa, eu preciso de atenção nela, eu preciso entender todo o contexto em que ela acontece, né, e julgar se uma coisa é apropriada ou não. Eu preciso ter paciência para que ela ocorra de maneira adequada, não atropelar os passos do que está acontecendo, né? E no TDAH o que acontece é que a gente tem essa região cerebral menos funcional. Então, o tratamento envolve medicações, quando a gente fala da parte medicamentosa, que estimulem essa região cerebral, né, e auxiliem a um retorno, né, uma retomada da função, né, dessas regiões. E tem diferentes intensidades desse transtorno ou não? Porque você mencionou a questão do controle, que é uma forma de adaptabilidade da vida adulta. Sim. Mesmo esse adulto que tenha se adaptado, ainda assim, por exemplo, ele vai ter um benefício no diagnóstico? Ou isso vai depender dessa intensidade? Se é que existe, né, uma diferença de níveis, não sei. Não sei se eu estou usando o termo adequado, né? Mas... Não, existe sim. Na verdade, para tudo nós temos diferentes níveis de acometimento, né? A gente pode ter um quadro depressivo, por exemplo, muito leve, onde eu tenho poucos sintomas. Eu posso ter um quadro grave que eu não consigo sair da minha cama. Sim. Né? Nem me alimentar, a mesma doença, só que... Exato. Né? Então, no TDAH, a gente tem quadros assim. Onde, na idade adulta, às vezes, esse processo de adaptação e de controle comportamental já foi o suficiente para a pessoa se manter funcional. E, de repente, ela não precisa de tratamento medicamentoso. Quadros mais leves, né? Ou quadros onde a pessoa tem essa parte de atencional prejudicada, mas ela tem outros recursos cerebrais cognitivos, né? Tem um QI muito alto e ela consegue com outros domínios cerebrais compensar a dificuldade que ela tem nessas regiões. Entendi. Então, sim, dependendo do nível, a pessoa pode ter mais ou menos benefício de fazer o tratamento, falando mais especificamente da parte medicamentosa, né? E quadros mais leves, às vezes, o melhor benefício vai ser, olha, vamos fazer um tratamento de psicoterapia, de mudança de estilo de vida, para eu conseguir melhorar isso. Às vezes é o suficiente, né? E quadros mais intensos, às vezes a pessoa já vai chegar com outros problemas maiores associados, porque é uma pessoa que tem muita dificuldade em progredir, né, de acordo junto com os pares, né, com as pessoas da mesma faixa etária. Sim. Porque daí tem um rendimento escolar mais baixo, vai progredindo meio que empurrado às vezes,
né? E se sente mal. Então, isso leva a muita queda de autoestima, né? E a depressão, a ansiedade são sintomas e quadros que muitas vezes vão sendo associados muito por essa sensação de incapacidade, né? Que é alimentado pelas outras pessoas, né? Como se fosse um preguiçoso, alguém que não dá conta de nada, mas você nunca faz nada, nunca chega no horário, né? Não consegue parar quieto, é inadequado, né? Interrompe os outros quando tá falando. Então, são quadros que vão aparecendo e vão, na verdade, alimentando esse peso social que tem da pessoa que não consegue se adequar àquela norma. Sim, muito bom. Nossa, foi bem esclarecedor. Acho que até com todos esses sintomas que você mencionou, o pessoal em casa já vai, pelo menos, procurar entender a situação, que eu acho que é o principal, né? Às vezes não é nada e, às vezes, se for, vai dar um rumo interessante, né? Muito obrigada, doutor João Paulo. Seja sempre bem-vindo, tá? Eu que agradeço pelo convite aí. Obrigada. Agora eu quero chamar você para assistir comigo esse VT que traz os cuidados que nós devemos ter com quedas de idosos dentro da nossa casa. Acompanhe. As quedas são uma verdadeira ameaça à saúde e à vida dos idosos. Dados do Ministério da Saúde mostram que 30% da população acima dos 65 anos caem pelo menos uma vez ao ano. E desse total, 25% precisa ser hospitalizado. A pesquisa ainda aponta que 70% dos acidentes ocorrem dentro de casa. O idoso ele acaba apresentando um quadro que a gente chama de sarcopenia, que é uma perda dessa massa muscular. Isso acontece de forma natural devido à carga hormonal que vai diminuindo com o passar do tempo. E a sarcopenia ela leva à fragilidade no idoso, ela leva à perda da propriocepção e com isso o idoso apresenta mais propensão a quedas em domicílio. Fazer atividades físicas com frequência e manter a alimentação em dia ajuda a ter um envelhecimento de qualidade. Porém, algumas adaptações em casa são bem-vindas para evitar esses acidentes. Existem algumas medidas que são muito importantes para serem tomadas em domicílio, principalmente o uso de barras de segurança no banheiro, evitar o uso de tapetes pela casa, você condicionar a casa para o idoso, como por exemplo tirar todos os degraus, fazer que essa casa seja mais dinâmica, que o idoso com essa perda de propriocepção fique mais fácil para ele deambular dentro da casa, dentro do domicílio. Trocar o uso de calçados, evitar o uso de calçados lisos, chinelinho, havaiana, muito liso, uso de solados antiderrapantes. Dentre essas medidas são muito importantes para evitar a queda no idoso, né? No mercado de produtos para a segurança do idoso, a variedade aumentou e a tecnologia evoluiu nos últimos anos. As indústrias têm investido muito, né, na tecnologia para dar qualidade de vida, né? Evitar prevenção contra quedas, contra acidentes. A gente tem mais facilidade e está indicando, auxiliando eles, né? Dependendo da necessidade deles, nós estamos oferecendo o produto que vai ajudar ele na prevenção. E vale ressaltar que em casos de acidentes, a orientação é não mexer no idoso. A principal recomendação é não mexer no idoso. Pode ser que ele tenha uma fratura de coluna associada, então é importante que algum profissional habilitado seja adequado para abordá-lo nessa situação. O ideal é ligar para o 192, que é o serviço de urgência e emergência, e a partir daí eles irão transportar esse paciente para algum hospital. Agora quem tem um recado para você é a Poliana. Com você, Poliana. Obrigada, Carol. É reta final de mês, então eu quero convidar a senhora a prestar atenção, porque eu tenho certeza que a senhora já viu a gente aqui na TV Evangelizar. E se nunca tomou a atitude, aquela decisão certa, que é pegar seu telefone e ligar, hoje é o dia certo. Sabe por quê, dona Maria? A gente vai ajudar a senhora a cuidar, priorizar o seu bem mais valioso, que é a sua saúde, o seu bem-estar, sua qualidade de vida. E quando a gente diz qualidade de vida, é porque a gente vai ajudar a diminuir vários sintomas que te incomodam por conta das doenças que foram avançando, principalmente por conta da sua má alimentação. Agora, um detalhe que é essencial a senhora saber logo de cara é: reta final de mês garante para a senhora o maior desconto e o menor valor hoje no Hora Pronobis. Então, já vou liberar o telefone. Tem promoção para as 30 primeiras ligações que ligarem a partir de agora, no 0800 602 8022. Tem que ligar agora, porque nesse momento os nossos atendentes, os consultores, vão liberar 2 super presentes para você. Você leva semente de uva e mais a porta-água benta. Essa imagem linda aqui, ó, você vai levar de presente. Então são os 2 presentes, tem desconto, você pode pagar em 10 vezes sem juros e é claro que a Hora Pronobis vai ajudar você que tem diabetes,
diabetes, colesterol, pressão alta, problemas reumáticos, muitas dores espalhadas pelo corpo, tudo isso de uma forma natural. Liga lá, conversa com as consultoras que elas vão te indicar a melhor dosagem para você adquirir hoje a sua Santa Planta Ora Pronobis. É nesse telefone, a senhora anotou? Vou repetir a última vez para a senhora ligar e aproveitar agora. 0800 602 8022. É com você, Carol. E como tem sido a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? É isso que nós vamos ver depois do intervalo. Eu volto já. Uma palavra amiga. Ninguém se casa para separar. Conselhos que nascem da vida real. Nós vamos ouvir essa história inspiradora. Com consciência e ternura. E tem solução. Para ajudar a entender e superar os desafios da vida em família. Fernanda Zapparoli apresenta este programa que leva a gente para mais perto de Deus. É a nossa missão. Toda sexta, 7h30 da noite. Mais um conteúdo que forma e transforma. Aqui na TV Evangelizar. Quando você escuta, seja numa experiência de Deus, seja aqui numa pregação, seja num testemunho, é real. Deus prometeu. Quando você escuta que uma pessoa diz: minha vida foi transformada em Jesus Cristo. Quantas vezes eu fico perplexo de escutar pessoas que dizem: padre, eu era uma mulher da vida. Na pandemia, eu descobri a obra Evangelizar. A minha vida mudou. Torne-se um associado da obra. Você mãe, esposa ou você mesmo que está aí agora sofre com alcoolismo? Você com certeza já ouviu falar no TED Control, o antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa. É um sucesso de vendas. Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? TED Control é o único suplemento que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool, diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento. Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 e peça o seu TED Control. A ligação é grátis. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário com a primeira parcela, só para daqui a 45 dias. E ainda ganha um presente especial. Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 e peça já TED Control. Eu quero te fazer companhia para que você, através dos assuntos do nosso cotidiano, possa também remeter à sua natureza espiritual. Esse é o nosso programa Fé na Vida, que hoje, a partir das 9 horas da noite, traz mais um assunto que tem interesse na nossa vida, no nosso dia a dia e que vai fazer a diferença na sua vida e na vida de toda a sua família. Te espero hoje, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Evangelizar. De volta nesta tarde de terça-feira com o programa Vida em Foco. Vamos falar e entender um pouco sobre o mercado de trabalho quando inclui as pessoas com deficiência. Olha só, o número de pessoas ao redor do mundo é cerca de 1 bilhão. É grande, 15% da população mundial, segundo os dados da OMS. Então a gente precisa entender o que está sendo feito para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, quais os avanços que nós temos, principalmente aqui no Brasil. Acompanhe essa matéria. Um dos principais obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência no mercado de trabalho é a falta de acessibilidade. Muitas empresas ainda não possuem condições adequadas para receber esses profissionais. O trabalhador PCD, pela legislação atual, ele tem os mesmos direitos que um trabalhador normal. Daí tem algumas peculiaridades. Por exemplo, no local que ele for trabalhar, é essencial a acessibilidade.
A função para a qual ele é contratado para trabalhar tem que ser adequado à doença que ele tiver. O valor do salário, ele tem direito ao mesmo salário que uma pessoa normal se ele exercer a mesma função, e ele pode ter jornadas de trabalho diferenciadas por conta da condição dele. No Brasil, existe aproximadamente 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Embora a Constituição Federal garanta a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, a realidade ainda é bem diferente. Às vezes, o próprio candidato não se interessa pela vaga por conta das condições do trabalho, por conta do valor do salário. Às vezes a empresa não dá as condições mínimas, questão da acessibilidade, ou então de repente a vaga aberta na empresa não é adequada para uma pessoa com PCD, então os motivos podem ser os mais diversos. Apesar desses desafios, existem iniciativas que contribuíram para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A lei de cotas estabelece que empresas com mais de 100 funcionários devem reservar de 2% a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência, dependendo do tamanho da empresa. Além disso, existem programas e incentivos fiscais para empresas que contratam esses profissionais. Esta empresa de atendimentos em Curitiba tem mais de 300 funcionários. 30 deles é PCD. E segundo a responsável pelo recrutamento, a diversidade é uma bandeira da empresa. A chance de crescimento deles, né? Eles já têm essa dificuldade de encontrar vagas, né? Então, quando eles conseguem entrar na empresa, essa oportunidade de crescimento, né? Valida, né? Todo profissional busca. Mesmo com um ambiente incluso e livre de preconceitos, a empresa tem dificuldade para ocupar todas as vagas para pessoas com deficiência disponíveis. As dificuldades estão mais relacionadas, né, aos requisitos básicos. Muitos acabam não tendo acesso ali à escolaridade, até o próprio laudo médico, né? Então é uma barreira que a gente encontra na contratação. A gente precisa ter o laudo atualizado com o CIT, né, que descreva a deficiência da pessoa e as limitações, e às vezes na hora da contratação não tem. Então acaba sendo, né, uma barreira. Sharon tem 24 anos e está há 6 anos trabalhando no setor de tecnologia. Ela nasceu sem a visão de um dos olhos e conta que já sofreu preconceito em outras empresas. Fiz uma entrevista para assistente administrativo, né, numa empresa, e o pessoal na época falou que o meu perfil não combinava com a vaga, né, até aí tudo bem. Só que depois eu descobri que era por causa da minha doença no olho, né? Então, esteticamente falando, o pessoal não quis me contratar por causa disso. Há mais de 3 anos, Neivo é porteiro na empresa. Com deficiência auditiva, ele recebeu a oportunidade depois de inúmeras vezes ter dificuldades para encontrar trabalho. Eu vejo assim que eles estão melhorando, eu vejo assim, mas há alguns anos atrás assim, a gente percebia que a gente tinha todo o perfil, não só eu como demais pessoas que eu já presenciei, né? Que tinha todo o perfil para poder trabalhar, mostrar o seu trabalho, profissionalismo, né? E daí, infelizmente, não chamavam nem para o trabalho. Para eles, a maior conscientização sobre a importância da diversidade é a inclusão no ambiente de trabalho. Faz 6 anos que eu estou aqui, então eu entrei como operadora júnior, né, no telemarketing, passei para monitoria de qualidade, fiz outros recrutamentos internos para back-office, né, ajudar em operações. E atualmente eu estou na tecnologia, né, eu fui contratada como analista júnior de TI e agora estou como sênior. Então, durante todos esses anos, eu tive as oportunidades, mesmo tendo essa limitação. Então, a gente entende que é importante a inclusão de PCDs nas empresas e como tem empresas que se diferenciam nesse sentido, né? Graças a Deus, isso está dando uma oportunidade ótima de a gente estar mostrando a capacidade e a competência que a gente tem hoje. E falando em trabalho, amanhã tem dicas de como ser feliz no trabalho. Então eu vou esperar você às 3h30 da tarde no nosso encontro de todos os dias aqui pela TV Evangelizar. Então um beijo para você, fique com Deus e até amanhã.